A paz, Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online e nós já estamos na nossa lição de número 4 e nós vamos falar sobre Deus é triuno. Você deve estar vendo que aqui o nosso ambiente está um pouco diferente, estou em viagem com a família, mas nós estamos firmes no propósito de preparar a melhor escola bíblica para você e para os teus alunos. Para tanto, eu preparei para você um dicionário, um glossário, com 15 palavras as mais usadas dentro dessa nossa lição, entendeu? Palavras diferentes, tipo ontologia, monoteísmo, o que é, hipostase, eterna geração, e tudo isso são palavras que estão dentro da nossa lição, tá? E eu tenho a origem da palavra, se é grego, hebraico, latim, certo? O que ela significa. E também tem o significado dela dentro da teologia e dentro da nossa lição, tá bom? Então, abaixa aí o nosso PDF. Como que eu faço, irmão Emerson? Entra aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, entendeu? Nessa descrição tem um link lá, grupo do WhatsApp. Então você entra e você vai se inscrever no nosso grupo, vai entrar no nosso grupo e você vai ter ali os nossos subsídios para você melhorar e aprimorar a sua aula. Vamos lá então. A doutrina da Trindade. Nós estamos falando de Deus é triuno, 3 em 1, certo? E a doutrina da Trindade ela é muito criticada por grupos tipo Testemunho de Jeová, Tabernáculo da Fé, Voz da Verdade. Por quê? Porque eles são unicistas. Eles vão argumentar, eles vão falar que dentro da Bíblia não existe a palavra Trindade. Realmente, não existe a palavra Trindade dentro da Bíblia. Mas a Trindade, ela é uma construção, certo, de uma teologia daquilo que a Bíblia vem falando desde o seu princípio. Desde a eternidade, desde os primeiros versículos da Bíblia, nós vamos ver Deus se manifestando em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tá? Então nós temos as 3 pessoas que são o mesmo Deus, o único Deus que vai se dividir aí, é o único Deus que vai se manifestar em 3 pessoas. Infelizmente, grupos, né, como esse que nós falamos, Testemunho de Jeová, Voz da Verdade, Tabernáculo da Fé, eles fazem uma má interpretação da Bíblia, certo? Eles fazem uma má exegese, tá? É uma leitura errônea. Ao invés deles extraírem as verdades bíblicas, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer uma exegese, eles vão colocar na Bíblia os seus pensamentos. Nesta lição, nós vamos fazer o quê? Nós vamos explorar, certo? Como a Trindade é fundamentada dentro da Bíblia. Nós vamos responder às objeções, certo? Que vão surgir contra a Trindade. E vamos mostrar, principalmente, que a nossa fé é coerente, é sólida e é histórica e biblicamente embasada. Então fica conosco, que tem muita coisa boa para frente. O nosso textual diz assim, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. A verdade prática diz assim: desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. Essa é a nossa verdade prática. Então, o que acontece? Através da revelação, constatamos que Deus ele é plural, certo? Ele é trino. Ele é mais de mais de uma pessoa em um único ser. Em essência, ele é apenas um, mas ele se manifesta em 3 pessoas. Nessa nossa cosmovisão, a nossa visão cristã, nós vamos entender que esse Deus é trino e é responsável por tudo o que há visível e invisível, e que só a Trindade pode ser chamada de Deus, tá? Nós temos aí muitas expressões,
muitos deuses. Por exemplo, na Índia nós temos mais de 3 milhões de deuses, tá? Mas existe apenas um Deus. A nossa fé cristã, ela vai defender que Jesus é a chave para entendermos não somente Deus, mas também a Escritura, porque é Jesus que revela o Pai, revela o Espírito Santo, é Jesus que nos faz compreender o propósito das Escrituras. Então nós vamos falar sobre teologia e nós precisamos entender que Jesus é o centro de tudo. Então, se você não assistiu a lição de número 3, a encarnação do Verbo, eu te aconselho a assistir. Entra aqui na descrição do vídeo e assiste lá a lição de número 3. Por quê? Porque do nosso ponto de vista, nós precisamos desvendar o enigma de Moisés, certo? Aonde está o enigma de Moisés? Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Olha o que Moisés vai dizer. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus, certo? O Deus absoluto. Mas veja bem, ele diz o único Deus. Mas o hebraico tem duas palavras para único, certo? Para único. Yahid, que é um único absoluto, indivisível, e tem Errad, que é um único composto. Como assim, irmão Hermes? É que no português nós não temos esta ideia. Ó, abra sua Bíblia lá em Salmo 68, verso 8, que está escrito assim, ó. Deus faz ao solitário viver em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Ao solitário, aquele que é único, único absoluto, não tem ninguém para compartilhar. Yahid. E nós temos um único, dentro do hebraico, que é um único composto. Tá? Olha lá, Gênesis capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma, Errad, uma carne. Ou seja, a partir do momento que eu casei com a Josiane, que é minha esposa, nós somos pessoas distintas, mas nós somos uma única carne, Errad, um único composto. Você vai no mercado e você fala para sua esposa, para os seus filhos, eu vou comprar uva. Você vai comprar um único bago de uva ou você vai trazer um cacho de uva? Se você for trazer um único bago de uva, é Yahid, um único absoluto. Se você for trazer o cacho de uva, é Errad, um único composto, um cacho com várias uvas. Você está entendendo essa diferenciação? Tá? E é aí que nós vamos entendendo a Trindade. Ao se referir à unidade de Deus, Moisés usou a palavra que representa uma comunidade, um conjunto, Errad. Deus é uma comunidade, Deus é composto, Deus é formado de 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No Novo Testamento, certo, o apóstolo João, ele vai também entrar por essa linha, porque ele vai dizer assim, ó, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Ou seja, um único Deus dividido, sendo mostrado em 2 pessoas, Deus Pai e Deus Filho. O Deus Filho revela o Pai e nós vamos ver que também mais para frente vai revelar o Filho. Tá? Então, o Filho, ele vai revelar o Pai, tá? E também ele vai revelar o Espírito Santo. Então, este é Jesus, a chave para todo o entendimento. Vamos lá para o nosso primeiro tópico. Nosso primeiro tópico diz assim, como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. O nosso primeiro tópico, subtópico, vai dizer assim, Trindade e monoteísmo judaico-cristão.
Ó, deixa antes de tudo eu explicar para você essas três palavras: monoteísmo, trindade e essa expressão judaico-cristão, entendeu? Aí você já vai começar a clarear a sua mente para o restante da aula, beleza? Vamos lá então. O termo monoteísmo, ele vai derivar de duas palavras gregas, monos e theos, certo? Monos, único, theos, Deus, certo? Então significa a crença em um único Deus. Nós não cremos em três deuses, nós cremos em um único Deus. Essa é uma verdade que está fundamentado tanto no judaísmo como no cristianismo. Por quê? Porque o Deus de Israel é revelado nas escrituras hebraicas como um único Deus. O cristianismo, o que ele vai fazer? Ele vai herdar esse pensamento, certo? E vai afirmar que existe apenas um Deus. Jesus é Deus? Sim. O Espírito Santo é Deus? Sim. O Pai é Deus? Sim. Mas ele é o único Deus, que ele vai se manifestar em três pessoas, ok? Tá. Trindade, tá? A palavra trindade, ela não aparece na Bíblia. Aí nós temos que concordar. Não aparece na Bíblia. Mas é um termo teológico que vai sendo usado para quê? Para explicar a ideia de um único Deus que se revela em três pessoas distintas. Três pessoas distintas, certo? Essa doutrina, embora seja um mistério, ela é fundamental para a nossa fé cristã. Ela vai nos ensinar, por exemplo, que Deus é um ser único, mas que se manifesta o que de formas diferentes para se relacionar conosco. É importante você ressaltar isso, que trindade não significa três deuses, mas sim um único Deus que se manifesta em três pessoas, tá? Que é um exemplo bem simples. Você vai pegar um copo d'água, tá? E você vai colocar essa água no congelador. Quando a água congelar, o que ela é? Deus, certo? Ela é gelo, perdão. O que essa água é? Ela é gelo. Tudo bem. Você pegou esse gelo, você tirou ele da geladeira e deixou ele fora. O que ele volta a ser? Água. Você pegou essa mesma água, colocou na panela e ela começa a evaporar. O que essa água se torna? Vapor. Mas ela deixa de ser água? Não, certo? Esta é a ideia da trindade. É uma única essência, uma única substância, mas que se manifesta nos estados líquido, água, sólido, gelo e vapor, certo? E vapor, tá? E é gasoso, certo? Gasoso, que é vapor. Tudo é a mesma água, beleza? E o que é a expressão judaico-cristã? Todos nós sabemos que o cristianismo saiu do judaísmo. Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus, o Antigo Testamento que usamos veio do judaísmo, entendeu? Mas Jesus vai dizer em João 1:11, veio para que eram seus não o receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, a partir do momento em que o judaísmo rejeitou o cristianismo, nós continuamos sozinhos, certo? Desenvolvendo esta ideia de fé. Mas tanto o judaísmo quanto o cristianismo têm muitas bases comuns, certo? O que nos separa? Eles não terem crido em Jesus, tá? Então, para nós cristãos, Jesus ele é o Messias prometido. Os judeus ainda estão esperando, né? Então, Jesus é o Messias prometido, é o Filho de Deus, é a nossa salvação, e os judeus não veem Jesus desta forma. Então, o que é o movimento, a expressão judaico-cristã? É toda aquela cultura, seja física, seja cultural, religiosa, que vem dessas duas religiões, tá bom? Então, esse é para você poder entender, tá? E assim, e quando nós falamos de trindade, não existe contradição
nesta doutrina da existência de um único Deus? Pois Gênesis tem uma série de versículos afirmando essa doutrina. Precisamos fazer o quê? Entender e deixar muito claro que a doutrina da Trindade, ela foi elaborada para organizar um pensamento que já estava inserido no texto sagrado do Antigo Testamento, certo? E vai ser revelado no Novo. Desta forma, nós podemos usar esse termo, pois é um termo que há muito tempo vem sido trabalhado com busca, oração, devoção, com a finalidade de instruir os santos e também de defender a nossa fé. Subtópico 2, a evidência no Antigo Testamento. Olha só, vamos pegar aqui 3 versículos de Gênesis, tá? Gênesis 1 e 26, Gênesis 3 e 22, Gênesis 11, 6 e 7. Em Gênesis 1 e 26, o Senhor Deus vai dizer assim, ó, façamos o homem à nossa imagem. Opa, peraí, façamos, é singular ou é plural? É plural, tá? Lembra da nossa definição de Yahid e Errad, tá? Se você não marcou, volta um pouquinho lá para cima ou pede o nosso subsídio em PDF aqui na descrição. Vai lá. Gênesis 3, 22. Eis que o homem é como um de nós. Nós é primeira pessoa do plural, certo? Ou seja, está falando de mais de um. Gênesis 11, 6 e 7. Eia, desçamos, confundamos. Opa, desçamos, confundamos. É plural, tá? Então, desde o princípio, o Senhor se revela como um único Deus, se manifestando em 3 pessoas. Em Gênesis, nós não temos ainda a ideia clara das 3 pessoas, mas ela vai sendo desenvolvida. Isaías, capítulo 63, versículos de 8 a 14, vai mostrar o Espírito Santo alternadamente com Javé, certo? E com o anjo da sua face. Então nós temos aí a manifestação, o desenvolvimento da doutrina da Trindade. E no terceiro tópico nós vamos falar assim, revelada no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ou seja, a ideia da Trindade revelada no Novo Testamento. Olha só, a ideia da Trindade no Antigo Testamento ela está implícita. Implícita é aquele que está meio escondidinho, que você precisa prestar atenção para encontrar. Agora, no Novo Testamento, ela é explícita, aquilo que está na cara, tá? E nós temos inúmeros textos, certo? Mas nós vamos pegar os mais comuns, mais simples, para que você possa entender. E para ficar melhor, eu vou dividir em 2 partes, certo? Primeiro, a cooperação das 3 pessoas na redenção, tá? O Novo Testamento, ele vai deixar bem claro, vai apresentar o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Aonde, irmão Emerson? Vai lá, Mateus capítulo 28, versículo 19, que é o nosso texto áureo. Jesus vai dizer assim, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nome é o do Pai, mas o Filho e o Espírito Santo estão inseridos nesse momento. Aqui, as 3 pessoas da Trindade estão unidas em propósito e em autoridade, sublinhando a sua igualdade divina. Eles são co-eternos, eles são co-iguais, entendeu? Efésios capítulo 1, versículos de 3 a 14, o apóstolo Paulo ele vai mostrar a cooperação da Trindade no plano da redenção. O Deus Pai escolheu, o Deus Filho redimiu, e o Deus Espírito Santo selou os crentes como propriedade de Deus. O que acontece? Isso destaca que, embora cada pessoa tenha um papel específico, todos trabalham harmoniosamente em unidade. Ponto B. A revelação plena da Trindade no batismo de Jesus. Irmãos, isso é fantástico.
Isso é fantástico. Por quê? Jesus vai dizer, o evangelista Mateus, ele vai dizer o seguinte, em Mateus capítulo 3, que quando Jesus, né, ele vai ali falar sobre o batismo de Jesus, João Batista vai dizer assim, que ele viu Jesus descendo, aqueles que estavam em volta ouviram o Pai falando, e eles viram o Espírito Santo descer em forma de pombo. Mas olha que legal, né? É que as pessoas pouco param para ler a Bíblia. Mas se você for para o Evangelho de João, capítulo de número 1, versículos de 32 a 34, veja bem o que João vai dizer. E João testemunhou dizendo, e viu o Espírito do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com águas, disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 32 a 34. João não sabia quem era Jesus, certo? Jesus não sabia quem era o Filho de Deus. Mas aquele que mandou batizar, quem? O Pai. Deu um sinal. Que sinal é esse? O Espírito vai descer. E sobre quem o Espírito descer, este é o que batiza com fogo. Eita glória! O que Mateus está dizendo? Que quando Jesus desceu para ser batizado, ouviu-se uma voz do céu, esse é meu filho amado em quem me comprazo, e viu-se o Espírito Santo descer como pomba. Isso, irmãos, é uma declaração clara de que existe um único Deus, mas ele se manifesta, o Deus que fala, o Filho que obedece e o Espírito que trabalha. Eita maravilha! Esta é a Santíssima Trindade. O tópico de número 2 é assim, as heresias contra a doutrina da Trindade. A pior das heresias chama-se unicismo, certo? Existe uma chamada unitarismo, mas aqui no Brasil ela não afeta. Então a nossa preocupação é o que nos afeta hoje, certo? Unicismo também é conhecido como modalismo ou sabelianismo, certo? E é uma doutrina herética que nega a distinção entre as três pessoas. Normalmente, os unicistas vão dizer que existe apenas Deus ou apenas Jesus, certo? Tem uma denominação chamada só Jesus. Pronto, acabou, certo? Então, segundo essa visão, Deus é uma única pessoa que se manifesta de formas diferentes ou modos distintos ao longo do tempo. Deus Pai na criação, Deus Filho na redenção e Deus Espírito Santo na santificação. Deus Espírito Santo na santificação. Irmão Emerson, mas não é igual nós falamos? É parecido, porque eles usam de engano. O que nós falamos? Que o mesmo Deus, ele agiu de formas diferentes em todos esses momentos. Mas esse modalismo, esse unicismo, ele vai dizer que é o mesmo Deus. Por exemplo, no momento do batismo, certo? Eles não conseguem explicar como Deus fala, Jesus é batizado e o Espírito Santo desce. No momento da crucificação, como que eles vão explicar que Jesus estava orando ao Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Tá? Essa heresia, ela vai surgir lá no século III, certo? Ela foi promovida, o seu grande precursor foi um herege chamado Sabélio. Ele era um bispo, alguém importante. Mas ele não ficou sozinho. Depois dele veio um outro chamado Praxias, certo? Que foi muito contundente e ele conseguiu influenciar muitos, porque a doutrina do unicismo ela é muito atrativa, tá? Então o que acontece? Esse Praxias ele vai trazer muita gente após si, mas Deus nunca se deixa escarnecer. Deus vai levantar um homem chamado Tertuliano. Nós temos Tertuliano, nós temos Atanásio, nós temos Hipólito, que vão defender o trinitarianismo, tá?
Mas esse Tertuliano, certo? Ele vai dizer uma frase que é muito impactante, tá? E isso se aplica ao que nós estamos vivendo hoje. O que Tertuliano vai dizer? Ele vai dizer assim, ó, Práxias fez 2 obras do demônio em Roma. Expulsou a profecia e introduziu a heresia. Fez voar o Paracleto e crucificou o Pai. Expulsou a profecia, está falando do Espírito Santo. Introduziu a heresia, falando do Pai crucificado. Tá? Por quê? No trinitarianismo, o Pai e o Espírito Santo são um, mas são pessoas diferentes. Ações diferentes. Lembra que eu falei da uva e do bago? Lembra que eu falei da água, estado sólido, líquido e gasoso? São formas diferentes, mas a essência é a mesma. Dentro do unicismo, não. Dentro do unicismo não existe essa divisão de pessoas, tá? Nós vamos explicar melhor daqui a pouquinho. Nós, assembleianos, somos a principal denominação a defender o movimento pentecostal trinitariano no Brasil. Nós temos outras denominações, presbiteriana, batista, quadrangular, que também defendem. Mas nós batemos de frente. Por quê? Porque é muito claro dentro da palavra de Deus o trinitarianismo, certo? E nós rejeitamos o unicismo, certo? Nós rejeitamos. O subtópico 2 vai falar sobre a verdade bíblica, tá? Ou seja, o que a Bíblia fala? A doutrina da Trindade, ela é claramente vista dentro da Bíblia, certo? Nós pegamos alguns textos, mas nós temos vários textos nas cartas de Paulo, tá? 2 Coríntios 13:13, que é graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Ou seja, existe um grande número de pessoas, de textos que explicam esta ideia da Trindade, tá? Um exemplo clássico, o exemplo do batismo de Jesus, tá? Que nós já falamos isso bem, mas o próprio Jesus, constantemente ele faz distinção entre ele e o Pai. Pega lá, Evangelho de João, capítulo 8, versículos 16 e 17, João 10 e 30. Leia a oração sacerdotal. Para quem que Jesus está orando? Ele está orando para o Pai. Aonde está o Pai? O Pai está no céu. Então existe uma grande distinção. E veja bem, olha só, Evangelho de João, capítulo 17, versículos 4 e 5. Eu te glorifiquei na terra, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti. Ou seja, o Senhor está dizendo, tem três formas aqui. Eu, tu e ti. É diferente, certo? Nós podemos falar eu, tu e ele, tá? Existe essa diferenciação. O relacionamento entre pai e filho também é exposto em João, a segunda carta de João, versículo 3. João vai dizer assim, o filho do pai. Irmãos, preste atenção. Se você crê que a Bíblia ela é a palavra de Deus inspirada, inerrante, infalível, você tem que crer que cada autor escreveu do seu jeito, mas o Senhor inspirou todas as coisas. Então o Espírito Santo vai inspirar, João fala assim, escreve lá, o Filho do Pai, para ter distinção entre um e outro, tá? E também Jesus vai fazer distinção entre ele e o Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 26. Existe uma diferenciação, portanto, a Bíblia, as Escrituras ensinam claramente que Pai, Filho e Espírito Santo são pessoas distintas, mas que operam numa plena unidade. Este é o nosso Deus triuno, tá? Já o nosso terceiro tópico vai falar assim, unicismo,
uma heresia antiga na atualidade. Tá? E o primeiro subtópico fala o problema. No Brasil, nós temos 4 grandes expoentes do unicismo. Igreja Voz da Verdade, que é a do conjunto, Igreja Tabernáculo da Fé, Igreja Local e Testemunhas de Yeshua. Não é Testemunho de Jeová, são coisas diferentes. Tá? A Igreja Voz da Verdade ficou muito conhecida pelo conjunto musical, tá? E eu vou falar para você, eu falo com tristeza, porque eu gosto muito do conjunto. Mas as músicas famosas deles, não. Mas as músicas mais desconhecidas, certo? Que você quem gosta vai ouvir, tem muita referência ao unicismo. Muita mesmo. Eu falo, sou bem sincero, eu gosto. E tenho ouvido cada vez menos por causa disso. Porque aquilo que você ouve guarda mais no teu coração e na tua mente do que naquilo que você lê. Tá? Tabernáculo da Fé. Esse movimento também sustenta a visão unicista, negando a distinção entre as pessoas. E esses são contundentes. Eles falam exatamente que nós estamos errados, que aqueles que têm o batismo trinitariano em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles estão errados, estão indo para o inferno, só aqueles que são batizados em o nome de Jesus que vão ao céu. Tá? Então esses são contundentes. Daí nós temos um outro movimento, a Igreja Local e o movimento Árvore da Vida, que são bem próximos, quase um só. Tá? Eles ficaram muito conhecidos por causa da literatura, certo? Literatura. Sabe aqueles ônibus que tem livro bem baratinho, certo? Então, é o Árvore da Vida. Temos também outro movimento que é os Testemunhas de Yeshua, não é os Testemunhas de Jeová. Testemunha de Jeová é um movimento, Testemunha de Yeshua é outro movimento. E esse grupo, né, ele promove a doutrina do unicismo em todo o território nacional. E essa denominação, ela vai interpretar a Bíblia de maneira a enfatizar a unicidade absoluta de Deus, tá? Entendendo que as manifestações como Pai, Filho e Espírito Santo são modos são modos diferentes de uma única divindade, que essa divindade é Jesus Cristo. E essa perspectiva contrasta muito com a visão trinitariana tradicional, que reconhece um único Deus que subsiste em 3 pessoas distintas e coeternas. E o que você precisa entender desses movimentos? Tá? Que esses movimentos, eles têm em comum muita sutileza ao esposar os seus ensinos heréticos, e eles vão fazer através de hinos, livros, um discurso de santidade, de simplicidade, tá? E o que vai acontecer? Mas atrás de tudo isso, eles vão trazer o quê? Uma falsa interpretação da palavra. Desde o princípio, né, o cristianismo, ele tem combatido essas doutrinas que tentam deturpar a verdadeira palavra. Esta ideia do unicismo, como nós já falamos, eu vou repetir agora, ele começou a ser esposado lá em 200, 300 depois de Cristo, foi duramente combatida e ela cessou, certo? Por muitos anos, a Trindade, ela foi a bandeira levantada pela igreja cristã em todos os tempos. Quando em 1913 começa o ressurgimento desta ideia do unicismo. Então, irmãos, é muito importante que eu, você, professores, pastores, irmãos sinceros que amam a Deus, amam a palavra, que nós venhamos a propagar o verdadeiro evangelho. Não para bate-boca, não para briga, mas sim para você poder defender a razão da sua fé. O nosso subtópico 2, ele fala assim, uma reflexão bíblica. Olha só, a fé cristã, ele vai reconhecer Jesus como sendo a chave para a compreensão de toda a Escritura. Jesus é o centro
da fé cristã, e desta maneira ele é o centro da Bíblia. E para o cristão, toda a Bíblia aponta para Cristo, ou seja, Cristo é o centro da Escritura, Cristo é o centro da fé, Cristo é a chave para nós podermos compreender toda a palavra de Deus. E essa perspectiva, ela vai moldar o caráter cristão e também a natureza de Deus e vai ser o fundamento da doutrina da Trindade. Ou seja, sem nós olharmos para o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a nossa fé ela vai perdendo a razão de ser. E se nós não prestarmos atenção em Cristo, o que acontece? Nós perdemos a revelação plena do Pai e do Espírito. Tá? No Antigo Testamento, nós já lemos Deuteronômio 6:4, aonde o Senhor vai dizer, Moisés vai dizer: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Tá? Aqui a palavra para único é errad, que vai trazer a ideia de uma unidade composta. Olha lá, Gênesis 2:24, aonde o Senhor diz: e serão ambos, os dois serão uma só carne. Esta uma é errad, que quer dizer um único composto, Lembra que eu falei da uva, né? Você vai comprar um bago de uva ou vai comprar um cacho de uva? Se você for comprar um bago de uva, certo? Uma única uva, é iahrid, certo? Iahrid. Se você for comprar o cacho inteiro de uva, é errad. Errad é um único composto, tá bom? Então, nós precisamos ter essa ideia, tá? Então, a ideia aqui é você compreender que a palavra, quando o Senhor inspirou Moisés a escrever esse texto, ele sabia exatamente o que estava fazendo. Por quê? Porque se nós cremos que a palavra de Deus é a infalível, inerrante e imutável palavra de Deus, que foi o Senhor que inspirou homens santos de Deus a escrever os 66 livros, os 40 escritores, em 1.600 anos, e ela é toda a palavra de Deus, você precisa compreender que até nessas diferenças de palavra, o Senhor orientou Moisés, orientou o apóstolo João, o apóstolo Paulo, certo? Que aquilo que está escrito é revelação. Porque se você crer que isso é revelação e aquilo não é, você está indo para o lado das seitas, tá? No Novo Testamento, em João 1,18, João vai escrever bem assim, ó: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou, ok? Então, aqui, Jesus é apresentado como aquele que torna Deus conhecido, revela a natureza de Deus de maneira plena. Jesus é a revelação plena de Deus. Em João 14:9, Jesus diz assim: quem vê ao Pai, vê a mim, enfatizando que ele é a revelação visível do Deus invisível. Ou seja, quando nós olhamos desta forma, irmãos, preste bem atenção disso. Jesus, ele revela Deus a nós, da mesma forma que ele vai revelar o Espírito Santo, o outro Consolador, tá? Então nós precisamos olhar com muita atenção. Por quê? Porque a doutrina da Trindade não é uma invenção humana, mas ela é uma revelação progressiva de Deus nas Escrituras, que vai culminar em Cristo, certo? A unidade composta de Deus sugerida ali no Antigo Testamento é esclarecida no Novo e reflete a unidade divina que transcende a compreensão humana, mas que é essencial para a fé cristã. A Trindade é um dos temas mais difíceis que nós temos dentro da teologia, mas também é uma das mais claras. Por quê? Porque nós encontramos, por exemplo, Gênesis 18, você vê que 3 seres chegaram na tenda de Abraão. Um apresenta-se como o próprio Senhor, certo? O Senhor apresenta. Quem são os outros 2 que estão com ele?
que lhe acompanham, tá? Um é o anjo do Senhor. Então nós temos ali as personificações no Antigo, no Novo Testamento, a visitação a Manoá e outras situações que apresentam o Pai no Novo Testamento, o Espírito Santo no Antigo, o Cristo no Antigo Testamento, ou seja, existe todo esse movimento espiritual. Irmãos, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Nós precisamos levantar a bandeira da Trindade. A Trindade é a revelação de Deus para a igreja. O Antigo Testamento não tinha esta visão. Por quê? Porque eles viam somente a Deus Pai. Havia manifestações esporádicas do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Mas no Novo Testamento, nós temos N situações que nos ajudam a compreender a vontade de Deus em revelar a Trindade. E o nosso último subtópico 3, fala a posição oficial. E assim, eu quero ser bem técnico nesse ponto, então eu não vou falar, certo? Eu não vou falar. Eu vou deixar aqui no nosso PDF, eu vou deixar aqui o site da CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Eu vou deixar um link dentro do material em PDF que vai levar você ao Manifesto contra o Unicismo. É um documento que foi escrito pelos pastores presidentes, teólogos da Assembleia de Deus contra a teologia do unicismo, a doutrina do unicismo, que está assolapando muitas igrejas, tá? Então, eu vou deixar tanto o link, certo? Se você quiser entrar e conferir a veracidade, tá lá, como eu vou deixar também para você o manifesto na íntegra dentro do subsídio aqui em PDF, tá bom? Para quê? Para que você possa ler, entender e levar para o teu aluno a melhor aula de escola dominical que você pode oferecer aí, tá bom? Irmãos, nós estamos encerrando por aqui. Deus te abençoe. Muito obrigado por estar conosco aí. A nossa aula ficou um pouco mais extensa que o normal, mas eu tenho certeza que vai abençoar muito a tua vida e vai abençoar muito a vida dos teus alunos, tá bom? Deus te abençoe. Até a lição de número 5.